Revista Espírita, janeiro de 1859. A Sua Alteza, o Príncipe G. Príncipe, Vossa Alteza concedeu-me a honra de dirigir-me várias perguntas relativas ao Espiritismo. Tentarei respondê-las até onde o permita o estado dos conhecimentos atuais sobre a matéria, resumindo em poucas palavras o que o estudo e a observação nos ensinaram a respeito. Essas questões repousam sobre os próprios princípios da ciência. Para dar mais clareza à solução, é necessário ter em mente esses princípios. Permite-me, pois, considerar o assunto de um plano um pouco mais elevado, estabelecendo como preliminares certas proposições fundamentais que, aliás, servirão de respostas a algumas de vossas indagações. Fora do mundo corporal visível, existem seres invisíveis que constituem o mundo dos espíritos. Os espíritos não são seres à parte, mas as próprias almas dos que viveram na Terra ou em outras esferas e que se despojaram de seus invólucros materiais. Os espíritos apresentam todos os graus de desenvolvimento intelectual e moral. Conseguintemente, os há bons e maus, esclarecidos e ignorantes, levianos, mentirosos, velhacos, hipócritas, que procuram enganar e induzir ao mal, da mesma forma como os há superiores em tudo, que não procuram fazer senão o bem. Essa distinção é um ponto capital. Os espíritos nos rodeiam incessantemente. Sem que o saibamos, dirigem os nossos pensamentos e as nossas ações, assim influindo nos acontecimentos e nos destinos da humanidade. Frequentemente, os espíritos atestam sua presença através de efeitos materiais. Tais efeitos nada têm de sobrenatural, assim nos parecendo por repousarem sobre bases que escapam às leis conhecidas da matéria. Uma vez conhecidas essas bases, o efeito entra na categoria dos fenômenos naturais. É assim que os espíritos podem agir sobre corpos inertes e movê-los sem o concurso dos nossos agentes exteriores. Negar a existência de agentes desconhecidos pela simples razão de não os compreender seria impor limites ao poder de Deus e acreditar que a natureza nos tenha dito sua última palavra. Todo efeito tem uma causa. Ninguém o contesta. É, pois, ilógico negar a causa pelo simples fato de que é desconhecida. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Quando vemos o braço do telégrafo produzir sinais que correspondem ao pensamento, não concluímos que ele seja inteligente, mas sim que é movido por uma inteligência. Dá-se o mesmo com os fenômenos espíritas. Se a inteligência que os produz não é a nossa, evidentemente encontra-se fora de nós. Nos fenômenos das ciências naturais, agimos sobre a matéria e a manipulamos à vontade. Nos fenômenos espíritas, agimos sobre inteligências que dispõem de livre-arbítrio e não se submetem à nossa vontade. Há, pois, entre os fenômenos comuns e os fenômenos espíritas, uma diferença radical quanto ao princípio, razão porque a ciência vulgar é incompetente para os julgar. O espírito encarnado tem dois envoltórios, um material, que é o corpo, e outro semimaterial e indestrutível, que é o perispírito. Deixando o primeiro, o espírito conserva o segundo, que para ele constitui uma espécie de corpo, mas cujas propriedades são essencialmente diferentes.
Em seu estado normal, o perispírito nos é invisível, embora possa tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível. Tal é a causa do fenômeno das aparições. Os espíritos não são, pois, seres abstratos, indefinidos, mas seres reais e limitados, com existência própria, pensando e agindo em virtude de seu livre-arbítrio. Então, em toda parte, à nossa volta, povoam os espaços e se transportam com a rapidez do pensamento. Os homens podem entrar em relação com os espíritos e receber comunicações diretas através da escrita, da palavra e por outros meios. Estando os espíritos ao nosso lado, ou podendo, através de certos intermediários, atender ao nosso apelo, com eles podemos estabelecer comunicações continuadas, da mesma forma que um cego pode fazê-lo com as pessoas que não vê. Certos indivíduos são mais dotados que outros de uma aptidão especial para transmitir comunicações dos espíritos. São os médiuns. O papel do médium é o de um intérprete, é o instrumento de que se serve o espírito. Esse instrumento pode ser mais ou menos perfeito, do que resultam comunicações mais ou menos fáceis. Os fenômenos espíritas são de duas ordens: as manifestações físicas e materiais e as manifestações inteligentes. Os efeitos físicos são produzidos por espíritos inferiores. Os espíritos elevados não se ocupam dessas coisas, do mesmo modo que os nossos sábios não se entregam a ações que exijam um grande vigor físico. Seu papel é instruir pelo raciocínio. As comunicações tanto podem emanar de espíritos inferiores como de espíritos superiores. Como os homens, os espíritos são reconhecidos por sua linguagem. A dos espíritos superiores é sempre séria, digna, nobre e cheia de benevolência. Toda expressão trivial ou inconveniente, todo pensamento que choca a razão e o bom senso, que denota orgulho, acrimônia ou malevolência, procede necessariamente de um espírito inferior. Os espíritos elevados só boas coisas ensinam. Sua moral é a do Evangelho. Só pregam a união e a caridade, e jamais se enganam. Os espíritos inferiores dizem absurdos, mentiras e muitas vezes até grosserias. A eficiência de um médium não consiste apenas na facilidade das comunicações, mas sobretudo na natureza das comunicações que recebe. Um bom médium é o que simpatiza com os bons espíritos e não recebe senão boas comunicações. Todos nós temos um espírito familiar que a nós se liga desde o nascimento, guia-nos, aconselha e protege. É sempre um bom espírito. Além do espírito familiar, existem aqueles que atraímos graças à sua simpatia por nossas qualidades e defeitos, ou em virtude de antigas afeições terrenas. Daí se segue que, em toda reunião, há uma multidão de espíritos mais ou menos bons, conforme a natureza do meio. Podem os espíritos revelar o futuro? Os espíritos não conhecem o futuro senão em razão de sua elevação. Os inferiores nem mesmo o seu próprio futuro conhecem e, com mais forte razão, desconhecem o dos outros. Os espíritos superiores o conhecem, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Em princípio, e por um sábio desígnio da providência, o futuro nos deve ser ocultado. Se o conhecêssemos, nosso livre-arbítrio seria tolhido.
A certeza do sucesso tirar-nos-ia a vontade de fazer qualquer coisa, porque não veríamos a necessidade de nos darmos a esse trabalho. A certeza de uma desgraça nos desencorajaria. Todavia, há casos em que o conhecimento do futuro pode ser útil, embora nessa situação jamais possamos ser juízes. Os espíritos nulo revelam quando julgam conveniente e quando têm a permissão de Deus. Então o fazem espontaneamente e não a pedido nosso. É preciso esperar com confiança a oportunidade e, sobretudo, não insistir em caso de recusa, pois, de outro modo, correríamos o risco de tratar com espíritos levianos que se divertem à nossa custa. Os espíritos podem guiar-nos por meio de conselhos diretos nas coisas da vida? Sim, podem e o fazem de bom grado. Esses conselhos nos chegam diariamente pelos pensamentos que nos sugerem. Muitas vezes fazemos coisas cujo mérito nos atribuímos, quando na realidade resultam apenas de uma inspiração que nos foi transmitida. Ora, como estamos rodeados de espíritos que nos influenciam neste ou naquele sentido, temos sempre o livre-arbítrio para nos guiar na escolha e felizes seremos se preferirmos o nosso gênio bom. Além dos conselhos ocultos, podemos obter estes diretamente através de um médium, mas aqui é o caso de recordarmos os princípios fundamentais que acabamos de emitir. A primeira coisa a considerar é a qualidade do médium, se não somos nós próprios. Um médium que só boas comunicações obtém, que por suas qualidades pessoais não simpatiza senão com os bons espíritos, é um ser precioso do qual podemos esperar grandes coisas, desde que o secundemos na pureza de suas próprias instruções e o utilizemos convenientemente. Direi mais, é um instrumento providencial. Menos importante, o segundo ponto consiste na natureza dos espíritos aos quais nos dirigimos. Não devemos crer que possamos ser guiados corretamente pelo primeiro que apareça. Aquele que visse nas comunicações espíritas apenas um meio de adivinhação e no médium um leitor de buena dicha, enganar-se-ia redondamente. É preciso considerar que no mundo dos espíritos temos amigos que por nós se interessam, muito mais sinceros e devotados do que os que tomam esses títulos na terra e que não têm o menor interesse em nos lisonjear ou em nos enganar. São, além do nosso espírito protetor, parentes ou pessoas a quem nos afeiçoamos quando vivas, ou espíritos que nos querem o bem por simpatia. Quando chamados, vêm de boa vontade e até mesmo quando não são chamados. Muitas vezes os temos ao nosso lado, sem que os suspeitemos. Através dos médiuns, podemos pedir-lhes conselhos diretos e os recebemos, mesmo espontaneamente, sem que nos lhe tenhamos pedido. Fazem-no, sobretudo, na intimidade, no silêncio, e desde que nenhuma influência estranha os venha perturbar. São, aliás, muito prudentes e, de sua parte, jamais devemos temer uma indiscrição. Calam-se quando há ouvidos em demasia. Fazem-no ainda com mais prazer quando estão em frequente comunicação conosco. Como não dizem senão coisas adequadas e conforme a oportunidade, é preciso esperar a sua boa vontade e não acreditar que, à primeira vista, venham satisfazer a todos os nossos pedidos. Querem, assim, provar que não estão às nossas ordens. A natureza das respostas depende muito da maneira de fazer as perguntas. É necessário aprender a conversar
com os espíritos como se aprende a conversar com os homens. Em tudo é preciso experiência. Por outro lado, o hábito faz que os espíritos se identifiquem conosco e com o médium, os fluidos se combinem e as comunicações sejam mais fáceis. Então, entre eles e nós, estabeleçam-se verdadeiras conversações familiares. O que não dizem num dia, falarão no outro. Habituam-se à nossa maneira de ser, como nós a deles. Ficamos reciprocamente mais à vontade. Quanto à ingerência dos maus espíritos e dos espíritos enganadores, o que constitui o grande escolho, a experiência nos ensina a combatê-los e podemos sempre evitá-los. Se não lhe damos atenção, eles não vêm porque sabem que vão perder tempo. Qual poderá ser a utilidade da propagação das ideias espíritas? Sendo o Espiritismo a prova palpável e evidente da existência, da individualidade e da imortalidade da alma, é a destruição do materialismo. Essa negação de toda religião, essa chaga de toda a sociedade. O número dos materialistas que ele conduziu a ideias mais sãs é considerável e aumenta diariamente. Só isso seria um benefício social. Não somente prova a existência e a imortalidade da alma, como ainda mostra o seu estado feliz ou desgraçado, conforme os méritos desta vida. As penas e recompensas futuras não são mais uma teoria, mas um fato patente aos nossos olhos. Ora, como não há religião possível sem a crença em Deus, na existência da alma e nas penas e recompensas futuras, o Espiritismo traz de volta a essas crenças as pessoas nas quais elas estavam apagadas. Resulta daí que ele é o mais poderoso auxiliar das ideias religiosas. Dá religião aos que não a possuem, fortifica-a naqueles em que é vacilante, consola pela certeza do futuro, faz suportar com paciência e resignação as tribulações da vida e desvia do pensamento o suicídio, ideia que naturalmente repelimos quando vemos as consequências. Eis porque são felizes os que penetraram em seus mistérios. Para eles, o Espiritismo é a luz que dissipa as trevas e as angústias da dúvida. Se considerarmos agora a moral ensinada pelos espíritos superiores, concluiremos que ela é toda evangélica. Prega a caridade evangélica em toda a sua sublimidade e faz mais. Mostra a sua necessidade tanto para a felicidade presente quanto para a futura, porque as consequências do bem e do mal que fazemos estão diante dos nossos olhos. Reconduzindo os homens aos sentimentos de seus deveres recíprocos, o Espiritismo neutraliza o efeito das doutrinas que subvertem a ordem social. Não podem essas crenças representar um perigo para a razão? Todas as ciências não forneceram o seu contingente para os hospitais de alienados? Devemos, por isso, condená-las? Não estão largamente representadas entre elas as crenças religiosas? Seria justo, por isso, proscrever a religião? Acaso conhecemos todos os loucos produzidos pelo medo ao diabo? Todas as grandes preocupações intelectuais levam à exaltação e podem reagir de maneira lastimável sobre um cérebro fraco. Teríamos razão de ver no Espiritismo um perigo especial se ele fosse a única causa ou a causa preponderante da loucura. Faz-se grande alarido em torno de 2 ou 3 casos que, em outras circunstâncias, não teriam merecido nenhuma atenção, ao não se levar em consideração as causas
de exponentes anteriores. Poderíamos citar outros em que, bem compreendidas, as ideias espíritas poderiam deter o desenvolvimento da loucura. Em resumo, o Espiritismo não oferece maior perigo de loucura do que as 1001 causas que a produzem diariamente. Digo mais, oferece bem menos perigo, visto trazer em si mesmo o corretivo, e pela direção que dá às ideias e a calma que proporciona ao espírito dos que o compreendem, pode neutralizar o efeito das causas estranhas. O desespero é uma dessas causas. Ora, ao nos fazer encarar as coisas mais desagradáveis com sangue frio e resignação, o Espiritismo atenua os funestos efeitos do desespero. Crenças espíritas não são a consagração das ideias supersticiosas da Antiguidade e da Idade Média, e assim não devem ser endossadas? As pessoas sem religião não taxam de superstição a maioria das crenças religiosas? Uma ideia só é supersticiosa quando é falsa. Deixa de o ser quando se torna uma verdade. Está provado que no fundo da maioria das superstições existe uma verdade amplificada e desnaturada pela imaginação. Ora, tirar dessas ideias todo o seu conteúdo fantástico e deixar apenas a realidade é destruir a superstição. Tal é o efeito da ciência espírita, que põe a nu o que há de verdadeiro e de falso nas crenças populares. Por muito tempo, as aparições foram consideradas como crenças supersticiosas. Hoje, que são um fato provado e mais ainda perfeitamente explicado, entraram no domínio dos fenômenos naturais. Por mais que as condenemos, não impediremos que continuem a produzir-se. Todavia, os que se deram conta e as compreenderam, não apenas não se apavoram, como estão satisfeitos. E isso a tal ponto que aqueles que não têm essas ideias desejariam tê-las. Deixando o campo livre à imaginação, os fenômenos incompreendidos representam a fonte de uma porção de ideias acessórias absurdas que degeneram em superstição. Mostremos a realidade, expliquemos a causa e a imaginação se detém no limite do possível. O maravilhoso, o absurdo e o impossível desaparecem e com eles a superstição. Tais são, dentre outras, as práticas cabalísticas, a virtude dos signos e das palavras mágicas, as fórmulas sacramentais, os amuletos, os dias nefastos, as horas diabólicas e tantas outras coisas que o Espiritismo, bem compreendido, demonstra o ridículo. Tais são, príncipe, as respostas que julguei adequadas às perguntas com que me honrastes. Sentir-me-ei feliz se elas puderem corroborar as ideias que Vossa Alteza já possui sobre o assunto e vos levarem a aprofundar uma questão de tão elevado interesse. Mais feliz ainda, se meu concurso ulterior puder ser de alguma utilidade. Com o mais profundo respeito, sou de Vossa Alteza muito humilde e muito obediente servidor. Allan Kardec. Análise do texto da Revista Espírita de janeiro de 1859. Kardec respondendo a um príncipe. Kardec responde às perguntas do príncipe G sobre o Espiritismo, abordando os princípios fundamentais da doutrina. Ele explica que, fora do mundo material, existem espíritos, que são as almas dos que já viveram na Terra ou em outros mundos. Esses espíritos serão bons ou maus, influenciando os seres humanos. Kardec detalha que os espíritos podem se comunicar com os vivos através dos meios e que suas manifestações podem ser físicas ou inteligentes.
Ressalta que os espíritos superiores são os responsáveis pelas comunicações elevadas e instruções morais, enquanto os inferiores podem causar perturbações e enganos. Sobre o futuro, Kardec afirma que os espíritos superiores podem revelá-lo apenas quando permitido, sendo que o conhecimento do futuro está ocultado da humanidade para preservar o livre-arbítrio. Além disso, ele explica que os espíritos podem orientar as pessoas por meio de conselhos diretos, mas é preciso ter cuidado com a qualidade das comunicações e dos meios envolvidos. Kardec defende que o Espiritismo combate o materialismo, fortalece a fé em Deus e promove uma moral baseada na caridade evangélica, o que resulta em benefícios sociais e individuais. Ele também esclarece que o Espiritismo não é fonte de loucura e que não alimenta superstições, mas sim como explicado de maneira racional, dissipando os temores infundados. Conceitos chaves do texto. Primeiro, princípio da existência dos espíritos. Allan Kardec explica que, além do mundo físico, há um mundo espiritual habitado pelos espíritos, que são as almas das pessoas que já viveram na Terra ou em outros mundos. Esses espíritos podem ser bons ou maus, evoluídos ou ignorantes, e influenciar nossas vidas através de pensamentos e ações, mesmo que não nos inspiremos nisso. A ação dos espíritos no mundo material. Os espíritos podem interagir com o mundo físico, fazendo com que pareçam sobrenaturais, mas que sejam naturais, só que baseados em leis ainda desconhecidas. Um exemplo seria o movimento de objetos sem intervenção humana, que pode ser explicado pela ação dos espíritos. Terceiro, natureza do perispírito. O espírito não é uma entidade abstrata, ele possui o perispírito, uma espécie de corpo espiritual que o envolve e que pode, às vezes, se manifestar de maneira visível ou tangível. Isso explica as aparições espirituais que são reais e não fantasiosas. Quarto, comunicação com os espíritos. Os homens podem se comunicar com os espíritos e essa comunicação ocorre através dos médiuns, pessoas que têm a habilidade de servir como intermediários entre os dois mundos. Nem todos os espíritos são confiáveis, sendo importante distinguir os bons dos maus pelas suas mensagens. Os bons espíritos transmitem conselhos úteis e moralmente elevados, enquanto os maus podem enganar. Quinto, guias espirituais. Todos nós temos um espírito protetor que nos acompanha desde o nascimento, nos orientando e protegendo. Além dele, outros espíritos que simpatizam com nossas qualidades e ações também podem nos ajudar. Conhecimento do futuro. Os espíritos superiores podem conhecer o futuro, mas não têm permissão para revelá-lo livremente. Em regra, o futuro está oculto para preservar nosso livre-arbítrio e nossa capacidade de aprendizagem. Sétimo, Espiritismo e moralidade. O Espiritismo fortalece a moralidade e as ideias religiosas, combatendo o materialismo, ao demonstrar a existência e a imortalidade da alma. Além disso, ensina a importância da caridade e da fraternidade, conforme os ensinamentos do Evangelho. Oitavo, superstição e verdade. As ideias espirituais podem parecer supersticiosas, mas Kardec deixa claro que muitas referências classificadas como superstição têm um fundo de verdade. O Espiritismo revela a realidade por essas preferências, eliminando o caráter supersticioso. Bibliografia sobre o tema. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, 1861. Guia sobre a
prática mediúnica e as comunicações com os espíritos. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, 1857. Introdução aos princípios básicos do Espiritismo, abordando a natureza dos espíritos e suas interações com os humanos. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, publicação mensal fundada por Allan Kardec, análises, debates e correspondência sobre o Espiritismo. Essas obras oferecem uma compreensão sólida da doutrina espírita e complementam o entendimento das questões abordadas na correspondência do Príncipe G. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Neste livro, Leon Denis explora questões fundamentais da existência humana, como a natureza do ser, a reencarnação e o propósito da vida. Ele aborda o destino das almas, as provas e sofrimentos, e como essas experiências se relacionam com o progresso espiritual. Relacionando o texto da correspondência de Kardec, Denis reforça a ideia de que o Espiritismo oferece explicações racionais para o sofrimento humano e o papel dos espíritos no destino dos indivíduos, além de promover uma visão espiritual da vida e do universo. Agora deixo com os colegas para completarem meus estudos. Obrigada.